Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o terceiro trimestre de 2020 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 6 do dia 9 de agosto de 2020. O título da lição é Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. A gente vai perceber nesta lição que Neemias, depois de muitos anos, na verdade, depois de aproximados 73 anos, a Bíblia nos diz que Zorobabel voltou junto com o sacerdote Josué para reconstruir o templo, os muros, a cidade. A obra ficou parada por 15 anos, como falamos na aula passada. Cerca de 60 anos depois, Esdras foi também para Jerusalém para auxiliar na reconstrução, e cerca de 13 anos depois de Esdras, Neemias foi. Então já haviam se passado aproximadamente 73 anos que eles haviam voltado para construir e para reconstruir, não é? E agora Deus vai levantar Neemias, e a gente vai perceber que foi o último a ser levantado por Deus e realmente terminou toda a obra. Então vamos à nossa lição de número 6. O texto áureo está em Isaías capítulo 60, do versículo 18, que diz o seguinte: Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de assolação ou de destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. O que Deus está prometendo aqui a Israel é que realmente seria uma nação restaurada. Leitura, verdade prática, leitura daqui a pouco. Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Se não houver um despertamento, nós não conseguiremos vencer os obstáculos, mas despertados, vencemos qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Ponto central da nossa lição, que não tem nessa aqui. Não tem o ponto central nessa lição aqui. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Não tem, interessante que eu não tinha observado que não tinha o ponto central nesta lição, no momento que eu estava estudando. E realmente não tem o ponto central nesta lição. Na próxima lição tem. Nesta lição não temos o ponto central. Então vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral: mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Deixa eu falar aqui de uma vez, eu ia falar mais para frente, mas eu costumo falar o seguinte: Neemias estava numa posição muito confortável. Ele era copeiro do rei. E como copeiro do rei, ele comia do que o rei comia. Ele morava no palácio, estava muito próximo do rei Ataxerxes. Ele estava numa posição muito confortável. E eu sempre afirmo que Neemias deixou o seu conforto, a sua posição de estabilidade, para se tornar construtor, para se tornar um pedreiro. Não que ser um pedreiro seja algo ruim, mas a posição que ele estava era muito mais confortável. Então ele vai, mas ele vai movido por Deus, como diz aqui o nosso objetivo geral. Foi Deus quem despertou nele este desejo. Eu aprendo com Neemias que é impossível para aqueles que realmente amam a obra de Deus estarem bem, estarem confortáveis, sentindo prazer na vida, se a obra de Deus está sofrendo. Davi também era assim, né? Davi, quando intentou construir um templo,
Perdão. Davi, quando intentou construir um templo, que Salomão, seu filho, construiu, ele construiu uma tenda para a arca do Senhor, né? O que incomodou Davi? Ele disse assim, eu moro numa casa maravilhosa, mas a arca do meu Deus não tem um lugar para habitar. Ou seja, ele não se conformava de estar vivendo bem, mas ver uma necessidade que envolvia a obra de Deus. Então, todos nós que amamos a obra de Deus, precisamos, ao ver a necessidade da obra de Deus, sermos incomodados por isso, incomodados por Deus, por esta causa, e nos levantarmos e fazer alguma coisa. Objetivos específicos da lição. São 6 objetivos específicos. Esta lição tem 6 pontos. Mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém, explicar como Neemias iniciou a construção dos muros, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição, apontar como foi a inauguração solene dos muros e conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Veja bem, e diante de uma lição tão grande, hoje nós temos que, nesta aula, fazer um voo rasante aqui para a gente conseguir chegar no final da nossa lição. Você que é professor de escola dominical sabe que é assim que funciona, não é? A gente tem um tempo, nesse caso aqui principalmente, extremamente exíguo, muito pequeno, mas nós vamos fazer um voo rasante aqui. Essa história de Neemias é uma história que me encanta muito. Já ministrei algumas vezes sobre isso, e é uma história que me encanta muito pela atitude de Neemias, pela estratégia de Neemias, pela maneira como Neemias agiu, pela forma como ele envolveu o povo. É encantador, né? Essa história de Neemias. A leitura bíblica em classe está em Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao 4, e o capítulo 2, versículo 1 ao 9. O texto nos diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Engraçado, né? Interessante, né? Neemias não estava lá, mas ele se preocupava com quem estava. E disse-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Se a gente tivesse um tempo, a gente parar só nessa leitura bíblica em classe, jejuando e orando. Quando situações difíceis acontecem, Neemias nos ensina que a gente deve jejuar e orar. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Ataxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Por que ele temeu? Porque se o copeiro estivesse triste e não falasse o que era, o rei mandava matar o copeiro. Porque havia uma suspeita de que o copeiro triste é porque ele sabia que havia uma trama contra o rei e ele não queria contar. Então o rei pergunta para ele: o que está acontecendo com você? Você não está doente. Por que você está triste desse jeito? Isso é tristeza de alma. Aí Neemias diz: temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, pois estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada,
e tendo sido consumidas as portas a fogo, e o rei disse: que me pedes agora? Olha como o coração do rei já se abre, isso é uma ação de Deus. Então orei ao Deus dos céus. Olha que homem inteligente. O rei está dizendo para ele: pede o que você quiser, o que você quer? E ele diz: não, calma, eu tenho que orar. Que ensino glorioso, né? Calma, eu preciso orar para saber o que Deus quer me direcionar. Disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei disse, estando a rainha sentada junto dele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta, olha, essa era especial, uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha que ele está sempre reputando, ele está sempre atribuindo isto a Deus, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, aqui tem um errozinho, né? Assim como tinha na leitura em classe da lição passada, ó, houve um repeteco aqui, né? Um trechinho do texto ficou para trás aqui. Então, vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Vamos aos comentários, que hoje nós temos que fazer os comentários de forma rápida, né? Na aula de hoje. Introdução. O comentarista nos diz o seguinte, que nesta lição, estudaremos os muros de Jerusalém levantados e como Deus usou o homem certo para esta obra. Deus sempre tem um homem certo para a obra certa. Nem todos nós somos chamados por Deus para todo tipo de obra, mas você é a pessoa certa para um tipo de obra. E Deus conta com você. Na hora certa, não importa onde nós estivermos, Deus vai nos acionar. É o que aconteceu com Neemias. Neemias foi acionado por Deus. Na hora certa, ele era o homem certo. Estava junto do rei, estava perto do rei. E na hora certa, Deus moveu o coração de Neemias para aquilo que realmente precisava ser feito. Primeiro ponto, Deus responde às orações de Neemias. Primeiro parágrafo, Deus envia emissários a Neemias. No texto que nós lemos, nós temos aí a informação de Neemias que Anani, que era um dos seus irmãos, e outros que estavam com ele chegaram, e ele perguntou como estão as coisas lá entre os que restaram, que retornaram do cativeiro. E ele diz, olha, é uma miséria. Lá está realmente uma situação catastrófica. E esta notícia moveu o coração de Neemias. Como eu já falei, é impossível que aqueles que realmente amam a obra de Deus fiquem alegres, satisfeitos, mesmo estando eles em lugares confortáveis. Segundo ponto, Neemias, angustiado, jejua e ora. Neemias, angustiado,
jejua e ora. E eu observei aqui que a oração é a solução em situações adversas. Eu já falei que foram 73 anos após o primeiro retorno e ainda havia ruínas, né? Ainda havia ruínas, mas a oração realmente pode mudar as coisas. A oração é o nosso recurso. A oração é a solução. Nós não podemos esquecer que Deus resolve, que Deus faz. Basta nós orarmos. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Deus responde às orações de Neemias. E aqui o nosso comentarista nos colocou que como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Deus despertou o rei. E o rei pergunta para ele: que me pedes agora? Como eu já disse lá na leitura bíblica em classe, o Neemias disse: não, peraí, não é assim. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu observei aqui, olha, que Deus é estrategista. É lógico que essa palavra é uma palavra pobre até para Deus. Mas Deus é estrategista e usa pessoas certas nos lugares certos. Deus tem gente certa no lugar certo. Quando nós nos propomos a fazer uma obra para Deus, a gente não precisa se desanimar. Não precisa ter medo, porque todos os recursos vêm de Deus para a obra. Todos eles. Outra coisa que eu anotei aqui também, porque eu lembrei quando estava estudando esta lição, uma frase do meu amigo pastor Jander Magalhães. Não sei se ele ouviu de alguém, mas eu ouvi dele. Pastor Jander disse uma frase, algumas vezes eu cito algumas frases do pastor Jander, mas ele disse uma frase, uma época que eu não me esqueci. A frase é a seguinte: o diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar. Tem ou não tem? Tem. Mas Deus também tem. O diabo tem gente dentro do palácio, mas Deus também tem. O diabo tem gente em Judá, mas Deus também tem. O diabo vai ter gente em tudo quanto é lugar para trabalhar, mas Deus também tem. Eu costumo dizer que Deus não perde para o diabo. Nunca, nunca. Deus antevê as ações do diabo. Às vezes nós sofremos algumas situações, mas para nos fortalecer, para nos ensinar, nós não podemos nos desanimar. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela.
Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos como áudio e apostilas. E neste campo em branco pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto da nossa lição, Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz um levantamento da real situação dos muros. Eu acho interessante esse termo aqui, ó. Eu vou até circular. Ele fala que saiu e poucos homens foram com eles. Às vezes a gente pensa que é no volume de pessoas que estão ao nosso lado, na quantidade de pessoas que estão ao nosso lado, que nós conseguiremos fazer alguma coisa. Não. Não é na quantidade de pessoas, é na seriedade das pessoas que estão ao nosso lado, no comprometimento das pessoas que estão ao nosso lado. Tinha poucos homens com ele, mas tinha gente com ele. Segundo parágrafo, Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros, e aí nós vamos aprender 3 coisas aqui, ó. Depois que ele se inteirou da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, ele realmente resolveu tomar uma atitude. Neemias convocou os judeus para trabalhar. E ele disse: ajuntos, nós devemos reedificar os muros. E ele lhe declarou como a mão de Deus lhe fora favorável. Existem 3 aprendizados magníficos aqui que eu quero que você não se esqueça. Primeiro aprendizado: Neemias se inteirou, tendo se inteirado da real situação dos muros de Jerusalém. Ou seja, conhecimento de causa. Ele sabia o que tinha que fazer. Não é só aquilo que ele ouviu. Tem gente que quer fazer, mas quer fazer só a partir daquilo que ouve. Só a partir de informações. E às vezes quer fazer de longe. A pessoa tem que ir lá. Neemias foi lá. Se você lê o texto, lê o livro de Neemias, você vai perceber que Neemias saiu montando um animal e teve lugar que ele não podia passar montado. Ele teve que deixar o animal e passar sozinho, a pé. Ou seja, ele foi nos lugares mais difíceis para saber realmente o que estava acontecendo. Ele não estava trabalhando sem conhecimento de causa. A obra de Deus é assim. A gente tem que se inteirar, participar, ter um conhecimento de causa. A segunda coisa que ele fez foi convocar. Ele convocou os judeus para trabalhar e disse: olha, nós vamos fazer isso juntos, gente. Nós vamos trabalhar juntos. A segunda coisa que eu aprendo: ninguém trabalha sozinho. Ninguém. O único juiz que lutou sozinho, de 15 juízes, que são descritos no livro de Juízes, 14 homens e uma mulher. O único que lutou sozinho foi Sansão. E foi o que terminou de forma mais trágica. Tem gente que quer fazer sozinho, porque ele não quer dividir. Ele não quer dividir a vitória com ninguém. Mas quando ele for derrotado, ele vai ser derrotado sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Sansão precisava aprender o seguinte: quando a mãe de Sansão estava para se achar grávida, o Senhor disse para ela que ela se acharia grávida, e ele disse assim: olha, esse menino que você vai gerar começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, Sansão ia só começar, ele nem ia terminar isso. Isso quer dizer que ninguém começa e termina. Ninguém. Paulo disse assim: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Na obra de Deus, ninguém
faz nada sozinho. E por fim, a terceira coisa que nós aprendemos aqui, declarando-lhes como a boa mão de Deus me era favorável. O que nós aprendemos aqui? Ele tinha certeza e ele declarou que estava na direção de Deus. Neemias não vai achando que ele era o bambambam, que porque ele tinha a carta do rei, porque ele estava acima do rei, porque ele bebia no mesmo copo que o rei, porque ele bebia do vinho e ele tinha que encher o copo, beber do vinho, não bebia tudo, bebia um pouco do vinho e aquele que sobrava no copo, o rei bebia. Porque é isso que o copeiro fazia. Se tivesse um veneno ali, morria o copeiro, não morria o rei. Então Neemias não chega lá achando, eu sou tal porque eu estava perto do rei, eu tenho cartas do rei, não. Ele chega confiado em uma coisa, na boa mão do Senhor. Que a nossa confiança para a obra esteja na certeza de que nós estamos na direção de Deus. De que o Senhor está direcionando todas as coisas. Terceiro ponto. Neemias inicia o levantamento do muro. Haveria pessoas encarregadas para levantar o muro ao longo de toda a extensão, muitas delas edificando um pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Eu gosto muito disso aqui, ó. Edificando um pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. 73 anos e a obra não havia sido feita, os muros não haviam sido edificados, reedificados. Sabe quantos dias Neemias demorou para reedificar os muros que há 73 anos estavam inacabados? 52 dias. Porque ele foi estratégico. Ele disse, olha, você mora aqui em frente ao muro, meu amigo. Você mora aqui, esse muro aqui está em frente à sua casa. Você vai edificar o muro que está em frente à sua casa. Agora, quem tinha uma casa pequena, tinha só um pedacinho do muro. Quem tinha uma casa grande, tinha um muro maior para edificar. Agora, meu amigo, isso é uma questão de responsabilidade. Quem tem casa pequena edifica um muro pequeno. Quem tem casa grande edifica um muro grande. Eu prefiro edificar muro grande. O problema é que tem gente que tem casa grande e quer edificar muro pequeno. E o problema é que tem gente que tem casa pequena e quer edificar muro grande. Aí ele quer edificar aquilo que é do outro, que Deus não o chamou para fazer. E aquele que tem a casa grande quer edificar muro pequeno é irresponsável. Não quer ser responsável pelo muro que Deus lhe deu. Então Neemias foi estratégico, inteligente. Havia gente também, o próprio comentarista coloca aqui, ó, que havia gente também para levar o entulho, trazer material, né? Havia gente para isso. O coração do povo se inclinou para trabalhar. Eu disse isso aqui na lição de número 4. Quando o coração do povo se inclina para o trabalho. Eu fiz questão de anotar aqui, ó. O que acontece quando o coração do povo se inclina a trabalhar? A obra fica pronta. Todos são beneficiados, porque o coração do povo se inclina a trabalhar. Tudo que nós precisamos pedir a Deus é isso. O povo que nós precisamos para fazer a obra já está conosco. Nós já temos. O que nós precisamos como líderes é ter a estratégia de Neemias, porque por causa da estratégia de Neemias, e sem dúvida, porque a boa mão de Deus estava com ele. Quando a mão de Deus está com a liderança e quando a liderança tem estratégias necessárias, a obra fica pronta, gente. A obra é realizada. Aliás, é justamente isso que a gente estuda aqui, ó, no segundo parágrafo desse terceiro ponto. A tática de Neemias. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando cada um para a sua função. Sabe o que é isso aqui? Organização. Eu leciono administração eclesiástica, ou organização eclesiástica. E quando nós ministramos a organização eclesiástica, a gente ensina e a gente aprende o seguinte, que uma das funções da liderança é coordenar. O que é coordenar? É ordenar junto. Não é só ordenar, gente, faz isso, olha lá, faz aquilo. Isso é ordenar de longe. Isso é dar ordem. Mas coordenar é ordenar com
está junto, próximo. E é isso que Neemias faz. Neemias está trabalhando e coordenando. Ele está fazendo e coordenando. Então, ele está envolvendo, ele envolve todos os que queriam trabalhar. Este é um desafio da igreja moderna, envolver todos os membros no trabalho ativo da igreja. Nós precisamos pedir a direção de Deus para que a gente não tenha entre nós aqueles membros que você pergunta, você é membro de... O que você faz na igreja? Sou nada, não, sou membro de banco. Não existe membro de banco na igreja. Todos têm que estar envolvidos, até porque quando a pessoa se envolve, ela se sente parte integrante no processo. Ela sente que ela tem realmente participação ali, e isso dá ânimo para a pessoa continuar caminhando. O que o comentarista nos coloca aqui é o seguinte, ó, que trabalhar para o Senhor enche o coração do crente de alegria. Eu nunca me esqueço da minha adolescência, da minha infância, da minha adolescência, a minha mocidade enquanto solteiro, sempre trabalhando. E quantas vezes a gente acabava uma escola dominical, no nosso tempo, meu tempo de jovem solteiro era o seguinte, a gente ia para a escola dominical, acabava a escola dominical, tinha ensaio com os jovens. Acabava o ensaio com os jovens, a gente ia em casa, corria, almoçava e voltava, porque a partir das 14 horas a gente ia fazer um evangelismo e um culto na praça. A gente fazia o evangelismo a partir das 14 horas até as 15, 30, 16 horas, aí tinha o culto. O culto acabava às 17 horas. A gente corria em casa, tomava banho para vir para a igreja para o culto à noite, às 19 horas. Era assim. Mas a gente chegava no final do dia com uma satisfação de saber, puxa vida, eu fiz alguma coisa para o reino de Deus, eu contribuí com o reino de Deus. A gente não tinha todo o aparato tecnológico que tem hoje, a gente não tinha internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, não tinha esse trem todo, não tinha. Então, qual que era a diversão da gente, jovem crente, na década de 90? Qual era a diversão de final de semana? Trabalhar para Deus. Fazer algumas coisas na obra de Deus. Mas isso dava uma satisfação tão grande na gente. Eu sei que a nossa realidade mudou hoje. Lecionando lá a lição de discipulado, eu falei que não tem como viver a igreja de 30 anos atrás. E eu até disse que eu prefiro esta igreja de hoje. Só que nós, ainda vivendo dias tão diferentes, nós precisamos pedir orientação de Deus para envolver as pessoas nesse trabalho ativo da igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós trabalhamos, isso nos dá um senso de utilidade. Todo ser humano precisa se sentir útil. É tão bom nós nos sentirmos úteis, sabendo, não, eu tenho utilidade, eu estou fazendo alguma coisa proveitosa, o que eu estou fazendo está sendo realmente interessante, importante para o reino de Deus. Sabe, é você olhar para pessoas que estão na sua congregação e saber, olha, esse rapaz, essa moça, esse irmão e essa irmã se converteu a Cristo naquele culto ao ar livre que a gente fez, naquela mensagem que eu preguei. Não foi você que salvou, mas você participou. Naquele trabalho de evangelismo que nós fizemos, que a gente ganhou essa família para Jesus. Sentir esta utilidade. Isso é algo que nos enche de alegria. Terceiro parágrafo. A união dos judeus ficou ameaçada. Na lição de número 8, nós vamos estudar sobre isso aqui. Houve uma cisma, uma complicaçãozinha ali, e acabou que Neemias teve que chamar a gente, vem cá, vamos conversar. A Neemias teve que acertar o negócio todo. Mas a gente vai entender por quê. Uma coisa é certa. O que nós aprendemos com isso aqui, com esse terceiro parágrafo do terceiro ponto? Aprendemos que enquanto o povo de Deus briga, é engraçado a gente falar, enquanto o povo de Deus escrevia aqui, na hora de falar, a gente... Enquanto o povo de Deus briga entre si. É engraçado, assim, a gente tem que aceitar isso que ocorre. A gente não deveria brigar entre nós. A gente deveria viver em harmonia. Afinal de contas, a gente é povo de Deus. Se lá no boteco os cachaceiros ficam tudo unidos, abraçados, um cai para lá, o outro cai para cá, um vai cair para lá, o outro vai cair para cá, e um vai cair para direita e outro para esquerda. Aí um garra no outro e fica tentando cair os dois, e eles vão equilibrando e vão embora para casa. Agora, por que no meio do povo de Deus tem que ter briga?
Mas aconteceu. Uma coisa é certa, enquanto o povo de Deus briga entre si, a obra de Deus perece. A obra de Deus padece. Meu Deus do céu. Eles estão brigando, a obra de Deus está lá para ser feita, para realizar, e eles estão brigando. Só o sangue do Cordeiro. Vamos à frente ao nosso quarto ponto. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Aqui tem dois camaradas, são enviados de Satanás, ó. Sambalate e Tobias. Sambalate e Tobias, até não cita aqui, mas tem um tal do Gesem, o arábio ali. Fizeram de tudo. Intentaram até matar Neemias quando eles viram que não podia. Disseram para Neemias, vem, desçamos à aldeia de Ono. Vamos festejar. Aí Neemias diz, mas eles intentavam fazer-me mal. E Neemias tinha espírito de discernimento. Ele diz, não posso não. Estou envolvido numa grande obra, de modo que eu não poderei descer. Depois, segundo parágrafo desse quarto ponto, o muro foi concluído. A vitória foi tão grande que Neemias diz o seguinte, eu acho esse texto magnífico, porque Neemias demonstra uma simplicidade muito grande aqui. Até os nossos inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Como eu costumo dizer, não vou falar você não, vou falar eu para não envolver ninguém. Talvez se fosse eu falar, tá vendo, seus miseráveis? Vocês lutaram agora, luta agora, o muro tá pronto, e aí? Não, Neemias não. Neemias tem uma simplicidade, ele diz, olha, até os nossos inimigos, eles tiveram que reconhecer, o muro tá pronto, mas porque foi porque a boa mão de Deus estava conosco. Quinto ponto. Gente, essa lição é grande. Quinto ponto. O muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Eu escrevi aqui o seguinte, a celebração da vitória é feita com festa. Pensa num trem, eu sou mineiro, então pensa num trem que crente gosta, festa. Meu Deus, nesse período de pandemia a gente não pode fazer festa, tá um negócio péssimo. Mas pensa num trem que crente gosta, festa. Por que crente gosta de festa? Porque crente gosta, não, porque Deus é festeiro. A explicação é essa. Se você ler a história de Israel, Deus estabeleceu festas em Israel o ano inteiro. Começava com a Páscoa. 50 dias, tinha Páscoa, daí 50 dias Deus falou, faz outra festa. A festa da Páscoa era a virada de ano, era o início do ano, era a primeira festa do ano. Aí Deus falou, vocês fazem essa festa em família, faz só vocês aí e tal. 50 dias, Pentecostes. E assim ia. Festa. Gente, eu falo o seguinte, Deus abençoe que passe essa pandemia logo e a gente, né, em nome de Jesus, nós estamos gravando no meio da pandemia, né? A gente já está gravando a 6ª lição, né? que já está chegando lá, nós estamos já no mês de agosto. Então, Deus abençoe que nesse mês de agosto, essa pandemia já tenha passado. Nós estamos gravando ainda agora em junho. Né? Deus abençoe que agosto já tenha passado, para a gente voltar a fazer festa. Crente tem que fazer festa, a gente tem que festejar mesmo, tem que fazer festa mesmo. Acaba um e entra outro, é isso mesmo, Deus é festeiro. Festa é momento de celebração. Nas festas nós celebramos e o povo se anima. A gente tem que trabalhar aqui pensando, nós vamos trabalhar, vamos caber serviço e nós temos uma festa, logo depois de caber serviço aí, ó. Porque festa é isso. Até obra, construção de crente tem festa, é ou não é? Vai bater uma laje lá em casa, vai todo mundo, no final tem pão com carne para todo mundo. Tem cachorro quente, tem churrasco, festa. A gente vai no culto na casa do irmão, acaba lá, tem que ter pelo menos um bolo com café pra gente comer. É festa, porque festa celebra, festa anima. Aí o povo agora termina o muro, vamos todo mundo celebrar uma festa, aí tem cantor envolvido, vem aqui um congresso esse negócio. Cantor envolvido, todo mundo participando, a glória de Deus no meio e Deus abençoando o negócio. Segundo parágrafo
do quinto ponto. O ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. E aí o nosso comentarista ele nos coloca aqui, ó. Ele nos coloca aqui o seguinte: a alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Ô, gente, isso aqui não é... Talvez os inimigos podiam pensar, eles são vingativos, né? Eles estão festejando alto, aí só pra gente ouvir. Não, isso aqui não era vingança, isso era alegria. Alegria. Às vezes, o irmão lá passou por uma luta, aí de repente recebeu a vitória e quer contar aquele negócio todo dia. Ele não quer contar com um sentimento de vingança. Ele está contando com alegria. E deixa ele divulgar, deixa ele contar mesmo. Deixa ele falar, porque ele está falando daquilo que Deus fez. Quinto ou sexto ponto da lição. Sexto e último ponto. Os muros trazem ensino simbólico importante. O primeiro ensino simbólico. A Bíblia fala que a salvação é como muro. O texto áureo fala sobre isso aqui, né? Os teus muros como salvação. Segundo ensino simbólico importante, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Se estamos abrigados nos muros de salvação, nós estamos protegidos. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. Que nós permaneçamos nos muros da salvação. A salvação nos protege, nos guarda. O Salmo 91, o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente e pode dizer: o Senhor é o meu Deus. Isto é a proteção que ele traz para nós. E terceiro, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Eu achei interessantíssima essa colocação do comentarista, então eu vou encerrar destacando isso aqui, ó. O reino de Deus e o reino deste mundo são irreconciliáveis. Nós estaremos sempre em guerra contra o reino das trevas. Irreconciliável. Por quê? Qual é a comunhão que existe entre a luz e as trevas? Nenhuma. Então, os muros de salvação é uma divisão entre o reino de Deus e o reino deste mundo, o reino das trevas. Queridos, que esta reconstrução dos muros concluída seja para nós um exemplo de como trabalharmos, de como envolvermos pessoas e de como fazermos a obra de Deus, alcançando todo o sucesso que nós almejamos para a glória do nome de Jesus. Esta foi uma lição enorme, enorme, não é? Então, você que é professor de escola dominical, você terá que ter uma perícia, embora eu ministrei essa lição aqui agora com 40 minutos, então dá tempo. Mas, sem dúvida, na classe, você tem perguntas de alunos, o tempo se estende, não é? Aqui é uma aula que nós ministramos, gravada, então é uma fala sem interrupção, direta. Mas tenha perícia e, durante as ministrações na sua classe, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e te dê sabedoria. Deus te abençoe, grande abraço e até a próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência.
Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.